Olá, meus amores. Bom dia. Um cheiro especial em cada um de vocês. Como foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido bom, né? Descansaram. Todo mundo está descansado aí, né? Foram poucas atividades. Hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos fazer uma revisão das classes gramaticais e Tia Ednaldo vai introduzir uma nova classe gramatical, tá certo? Vamos fazer uma revisão sobre substantivo. Substantivo é o quê? A classe gramatical de palavra variável, a quais denominam os seres, além de objetos, pessoas, fenômenos. Os substantivos, eles nomeiam também o quê? Lugares, sentimentos, estado e ações, etc. E esses substantivos, eles se classificam em comum, próprio, abstrato, concreto, primitivo, derivado. É a classificação dos substantivos que nós já estudamos. Comum é aquele que designa os seres de uma mesma espécie, de uma forma genérica. Exemplo, menino, homem, mulher, país, cachorro, cidade. Cidade. Próprio é o que dá nome ao ser. Ao dar um nome, né? Ele dá um nome específico de uma forma particular. É aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma particular. Por exemplo, dá o nome de país, de cidade, nome de pessoas. Londres, Paulinho, Pedro, Tietê, Brasil. E é escrito com letra maiúscula. Concreto é aquele que designa o ser que existe, independentemente de outros seres. Concreto é o que existe, que você consegue pegar. E uma observação, os substantivos concretos, eles podem ser concretos e comuns ao mesmo tempo. Os substantivos concretos, eles designam seres do mundo real e do mundo imaginário, né? Real, que você consegue pegar homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, etc. Imaginário, saci, mãe d'água, fantasma, etc. E abstrato, eles designam estados de qualidade, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. Por exemplo, vida, vocês conseguem pegar na vida? Não. Então, é um estado. Rapidez, qualidade, vocês pegam alguma qualidade? Viagem é uma ação, saudade é um sentimento. Então, abstrato é o que a gente sente, mas a gente não consegue pegar. E os coletivos é o substantivo coletivos, é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, eles designam um conjunto de seres de uma mesma espécie. Exemplo, abelha, enxame, colmeia, aluno, classe, que são todos aqueles substantivos coletivos que nós já estudamos. E os adjetivos é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se relaciona diretamente ao lado de um substantivo. São as qualidades do substantivo. Adjetivos são qualidades características do substantivo. Ao analisarmos a palavra bondoso, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. Então, adjetivos são as características, a qualidade do substantivo. Outra parte da gramática. Outra parte gramatical é numeral. É a palavra que indica os seres em termos numéricos. Isto é, atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Exemplo. Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Qual é a parte de numeral aqui? Qual é a classe gramatical aqui? Ó? Numeral é o quê? 4. 4 é numeral porque é atributo numérico de ingresso. Eu quero café duplo. E você? Duplo é o quê? Numeral, atributo numérico de café. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Primeiro numeral, situa o ser pessoa na sequência da fila. E esses numerais, eles se classificam cardinal, ordinais, fracionários e multiplicativos. Cardinal indica uma contagem, medida. É o número básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 1000, 2000, 3000. É cardinal, indica contagem.
Ordinal indica a ordem ou lugar de um ser numa série dada. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, por exemplo, indica uma ordem, o primeiro da fila. Por exemplo, Francisco Eldo correu e foi o primeiro a chegar. Então, está indicando uma ordem. Fracionário indica parte de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres. Por exemplo, meio, terço, 2/5, 2/5, sextuplo. Então, está indicando fração. Quando indica alguma que relaciona a fração, é fracionário. Terço, 2/3 é fracionário. E multiplicativo expressa a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Por exemplo, dobro, triplo, quintuplo, né? Quintuplo, sextuplo, indica multiplicação. Fracionários indica terço, 2/3, 1/3, uma parte. Então, está indicando uma divisão. Quando indica uma divisão, ele é fracionário. Quando ele dá a ideia de multiplicação, são multiplicativos. Quando dá a ideia de ordem, né? Da ideia de ordem, é ordinário. Cardinal é de quantidade. Deu para entender, gente? Deu, é só uma revisão. Artigo é a palavra variável em gênero e número que precede um substantivo. Vem antes do substantivo os artigos, determinando de modo preciso. Quando ele determina de modo preciso, é artigo definido. Quando ele determina um modo vago, ele é artigo indefinido. E esses artigos, eles se classificam. Definido, o, a, os e as. Artigos indefinidos, uma, uns e umas. E vamos agora para a parte do pronome. É a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso, ou ao mesmo situando no espaço de tempo. Então, o pronome, ele substitui o substantivo. E esses pronomes, eles se classificam em pessoal e pronome de tratamento, pronome possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido e interrogativo. Esses pronomes aqui vocês vão estudar quando você estiver lá no 4º ano. Hoje nós vamos estudar, nós vamos nos deter aos pronomes pessoais. Que a tia Dinalda já explicou, né, a classificação dos pronomes. E hoje nós vamos estudar o quê? Pronome pessoal e pronome de tratamento. Esses outros pronomes vocês vão estudar quando você estiver lá no 4º ano. E esses pronomes pessoais, os pronomes pessoais são aqueles que indicam as pessoas do discurso. E eles se dividem em reto e oblíquo. Esses pronomes pessoais, eles se dividem em reto e oblíquo. E quais são os pronomes pessoais reto? É o quê? Quando estiver no singular, na primeira pessoa é eu. Singular, segunda pessoa, tu. Singular, terceira pessoa, ele. Plural, primeira pessoa, nós. Plural, segunda pessoa, vós. Plural, terceira pessoa, eles. Aqui são os pronomes do caso reto. E os pronomes do caso oblíquo? O número, quando ele estiver no singular, é me, comigo, ti, contigo, a, lhe, se, ele, ela, consigo, na terceira pessoa do singular. E na primeira pessoa do plural, dos pronomes oblíquos, nós conosco, vós conosco. Quando estiver na terceira pessoa, na segunda pessoa do plural, do caso oblíquo. E na terceira pessoa do plural, do caso oblíquos, é os, as, lhes, se, eles, elas, consigo. Deu para entender um pouco, gente? Aqui são os pronomes pessoais. Eles se dividem em reto e oblíquo. Reto, do caso reto, é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Do caso oblíquo, é me, consigo, ti, consigo, a, lhe, se, ele, ela, consigo, nós, vós, conosco, vós, conosco, os, as, lhes, se, eles, elas, consigo.
Os pronomes de tratamento, a gente usa esses pronomes de tratamento para tratar o quê? Você. Quando a gente tem intimidade com uma pessoa, né, a gente trata de você, um tratamento familiar. Senhor e senhora, é tratamento de respeito, vocês usam para tratar as pessoas mais velhas. Mamãe, papai, vovô, vovó. Vossa Senhoria, pessoas de cerimônia em texto. Vossa Excelência, a gente usa para tratar altas autoridades. Vossa Eminência são os cardeais. Vossa Alteza são os príncipes. Vossa Santidade, a gente usa para tratar o Papa. Vossa Reverendíssima são os religiosos em geral. Vossa Magnificência são os reitores de universidade. E Vossas Majestades são reis e rainhas. Fim da nossa aula e até a nossa aula de redação. Fiquem com Deus.